Prof. Alex Nina ensina, vamos falar sobre governo digital. Então, para a OCDE, existe uma diferença entre o governo digital e o governo eletrônico. Então, esses termos, eles podem não divergir. Então, de acordo com a OCDE, tem essa diferença. Então, governo eletrônico ou e-governo consiste no uso das tecnologias da informação e comunicação, em especial da internet, pelo governo. Esse é o conceito de governo eletrônico. Já digital o uso das tecnologias digitais como parte das estratégias de modernização do governo, de forma a agregar valor público. Então, é uma diferença bem sutil, porque enquanto o governo eletrônico só é o uso indiscriminado, aqui é o uso atrelado a alguma estratégia de modernização, tá? E agregação de valor. É uma diferença sutil, mas para a maioria dos autores são sinônimos. Então, eu estou fazendo esse vídeo com uma disciplina chamada Governo Eletrônico, mas na prática a gente vai tratar essa sequência de vídeos dessa playlist como sinônimo de governo digital, tá? Inclusive o termo governo digital é até mais utilizado. Vamos lá, uma das principais premissas do governo digital é esse termo, digitização. Tá? É um termo que vocês podem ver até que o português do Word não reconhece, mas é o termo utilizado. O que significa isso? Tornar digitais os processos, agendas e serviços físicos do governo, que é agendas, tá? Então, é essencial para o governo tornar digital. Então, tem aqueles processos que muitas vezes eram físicos. Por exemplo, cartório, você abrir uma conta em algum banco público, você, enfim, você dá entrada na inscrição de um edital. Então, antigamente, eu cheguei a fazer um concurso público que eu tive que ir lá no campus, na época da Universidade Federal Rural da Amazônia, me inscrever. Levar toda uma papelada, e isso praticamente não existe hoje. Eu desconheço hoje, em 2024, algum órgão que ainda faça assim. E geralmente, quando faz assim, a gente desconfia de que tem alguma espécie de protecionismo, para não ter tanta concorrência. Porque hoje o governo já evoluiu nisso e em vários outros processos públicos que estão já no meio digital. As agendas, no sentido do cronograma de atividades dos órgãos públicos, e também tudo isso vai para o meio digital, tá? Para dar, em tese, mais eficiência para os processos. Mais do que isso, só que assim, isso aqui é o tradicional, mas pode ser ainda mais do que isso, porque o objetivo principal deve ser o de remodelar e otimizar tais serviços e processos, de forma a entregá-los ao meio digital. Então, não é só pegar o processo e transformar em meio digital. É você pegar esse processo e também otimizar. Né? O objetivo não é só transformar em digital, é otimizar o processo, fazer com que seja mais rápido. Imagina o tanto de pessoas que hoje já não precisam mais se deslocar presencialmente ao INSS. Hoje você vai no INSS e tem uma fila grande, mas imagine se não tivesse os serviços digitais. Muita coisa a gente já consegue fazer pela internet de forma fácil, o portal gov.br, enfim, várias coisas você já consegue fazer por lá. Vamos lá, evolução no Brasil. Como é que isso acontece? Tem vários livros sobre isso, vários textos, e aqui a gente está colocando um resumo sintético, porque o objetivo da disciplina não vai ser fazer um apanhado histórico sobre o processo de governo digital. Então, nos anos 90, surgiram os primeiros portais de serviços digitais no Brasil. Então, nesse período aí que vão aparecer os anos 90. Os serviços digitais no Brasil. Nos anos 2000, teve o lançamento do Programa de Governo Eletrônico Brasileiro, com a criação de um grupo de trabalho interministerial. Daí, a partir dos anos 2000, também aparece um monte de legislação que a gente vai começar a explorar nessa nossa playlist. Até 2016, diversas políticas e iniciativas foram realizadas para melhorar a qualidade do governo no serviço público. Exemplo, a política de governança digital, a plataforma de cidadania digital. Então, teve esse período aqui. E pós 2019, na verdade, teve também coisas entre 2016 e 2019. Você tem. Eu vou colocar aqui anos 2010, tá? Porque aqui não é só até 2016. Anos 2010. Dessa década. Então, pós 2019, teve uma aceleração da transformação digital dos serviços públicos, com mais de 500 serviços digitais entregues à população. Isso aqui, pessoal, a gente começa a pensar naquela época de pandemia, porque a pandemia foi em 2020. Então, o próprio governo teve que se atualizar para oferecer serviços que antes não eram digitais. Então, você teve, de fato, essa aceleração por parte do governo, mas também influenciada pela pandemia. Então, quais são os componentes principais de um governo digital? Tá? Você tem portais de serviços digitais, que concentram uma variedade de serviços públicos online. Você tem aqui a desburocratização, simplificação de processos para facilitar o acesso ao serviço. E aqui, burocracia
está naquele sentido mais popular de burocracia. Burocracia como algo ruim, não no sentido weberiano, posso dizer assim, como algo necessário para dar mais impessoalidade ao serviço público, tá? Mas no sentido de ser algo ruim, entre aspas. A gente sabe que para Max Weber é um pouco diferente o conceito de burocracia. Você tem aqui a transparência, tá? Então, quer queira ou que não, os sites eles deixaram mais transparentes os gastos e atividades públicas em geral, tá? Então, ajuda no acesso à informação, ou pelo menos deveria ajudar, e a racionalização de gastos. Então, você consegue conter mais recursos, na medida que você também não tem, por exemplo, papelada, às vezes até um contingente menor de funcionários para atividades mais operacionais, em detrimento de liberar esses funcionários para atividades mais estratégicas. Então, você tem toda essa questão. Quais são os benefícios? Acesso facilitado ao serviço público. A acessibilidade sempre vai ser um problema, principalmente num país como o Brasil, em que você tem uma grande parcela da população pobre e que a internet não é acessível a todos, ou pelo menos a internet de qualidade não é acessível a todo mundo. Então, esse sempre é um dilema, por isso que os serviços eles não migram totalmente para o digital, já que muitas pessoas ou não têm acesso ou desconhecem. É comum nas filas, por exemplo, numa Caixa Econômica Federal, você vê pessoas mais idosas, que são pessoas que não são familiarizadas com as novas tecnologias no geral. Você tem a redução da burocracia, né? De novo, a burocracia como algo ruim, entre aspas, e do tempo de espera. A participação cidadã mais ativa e transparente, já que as pessoas elas também podem comunicar hoje, tem muito esse leque com as redes sociais. O governo precisa estar atento com as redes sociais, que é uma forma de participação cidadã. E se discute muito a questão até da liberdade de expressão das redes sociais. Está sendo uma grande discussão hoje no Brasil. Nós estamos em abril de 2024, está tendo uma grande polêmica em torno disso, mas quer queira ou que não, você tem as pessoas participando mais. Melhoria na qualidade do atendimento público. A ideia é que faça um atendimento mais eficiente, mais rápido também, à medida que as pessoas também vão conhecendo mais como operar as ferramentas digitais. E quais são os desafios? Tá? A inclusão digital, como já falei, é o grande desafio, tá? Porque nem todo mundo tem a mesma acessibilidade às TICs, à internet, enfim, à questão digital ou o mesmo nível de conhecimento. A segurança da informação é outro desafio muito grande, isso para qualquer pessoa que esteja no meio digital e principalmente para os governos, já que ele trabalha com dados públicos, às vezes de interesse nacional. Então, tem que ter um bom sistema de proteção de dados. E a capacitação. Então, você tem que preparar servidores públicos para as novas ferramentas digitais. Muitas vezes você tem servidores que estão ainda habituados com o sistema antigo, que era tudo muito físico. E até a pessoa se adaptar e a internet muda, as coisas evoluem muito rápido. Então, como é que a gente vai estar adaptando as pessoas para essas novas ferramentas? Um exemplo disso aqui são os professores se adaptando à inteligência artificial. Tem um grande debate se é bom ou ruim para a educação, mas o fato é que ela está aí. Não tem como negar que os alunos vão usar a inteligência artificial para fazer trabalhos. Aqui no canal, particularmente, tem vários vídeos que ensinam a maneira correta de se usar a inteligência artificial, o ChatGPT, para você fazer um trabalho acadêmico, TCC. Então, se você já é inscrito, você conhece esse vídeo. Se você não é, eu convido você a conhecer. Esse debate, eu como professor de um Instituto Federal, eu sei dessa questão, né, de capacitação dos próprios professores para essas novas ferramentas digitais, porque as novas gerações elas já nasceram digitais, né? Essas gerações já nasceram. Então, nós temos que correr atrás, como professores, ao invés de vendar os olhos para isso, mas ensinar da forma correta, porque não é de qualquer forma que a gente faz um trabalho usando uma inteligência artificial ou qualquer coisa que você tem aí pela internet.